Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de meditação na palavra? Hoje nós vamos refletir sobre dízimos e ofertas. Não é um assunto mais agradável para a gente tratar. Nós temos refletido muito sobre isso, mas não é um assunto agradável, mas é um assunto bíblico e que nós precisamos meditar nele, refletir nele e aprender com a palavra de Deus. Nós separamos uma referência bíblica, Mateus capítulo 23, versículo 23, que diz assim, olha: Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Olha, quando Jesus falou aqui para os escribas e fariseus, mostrando aqui sobre a atitude que eles estavam adotando, ele mostra claramente dizendo para eles, olha, vocês são apenas religiosos, porque vocês desprezaram as coisas mais importantes da lei. Vocês desprezaram o juízo, também a misericórdia em relação às outras pessoas e a fé. Porque sem a fé, nós somos apenas religiosos. Se a nossa atitude ela for sem fé, nós estamos apenas exercendo religião. É claro que é importante sermos dizimistas, sermos ofertantes na obra. E por que é que nós somos dizimistas e ofertantes? Eu falo isso porque hoje lá na Igreja Batista Atos nós somos 11 pastores e nós todos somos dizimistas e ofertantes. E é claro que todos nós, como dizimistas e ofertantes, somos também pastores voluntários. Queria deixar claro isso, porque nenhum de nós recebemos salário nenhum, nem prebenda, nem bonificação, nem ajuda de custo. Todos nós trabalhamos, exercemos a nossa profissão. Aqueles que já exerceram, no meu caso, eu trabalhei no Corpo de Bombeiros durante 30 anos, recebi o meu salário lá, Deus me abençoou. Eu fui soldado, cabo, sargento, fiz o curso de oficiais da Polícia Militar, depois no Corpo de Bombeiros aposentei, né, reformei como tenente-coronel e eu tenho o meu salário como aposentado. E o que é que eu faço hoje? Eu faço um trabalho voluntário. É justo isso, porque se eu já recebo o meu salário, é justo eu fazer um trabalho voluntário. Não significa que a Igreja Batista Atos discorde de pastores receberem salário. Não, nada disso. Mas nós aderimos isso, nós preferimos fazer isso, até porque queremos ver o reino de Deus crescer mais rápido. Sabemos que isso contribui e faz com que ele cresça mais rápido. Olha, qual que é a concepção que nós temos de dízimos e ofertas? Vamos começar falando do conceito? A palavra dízimo significa 10% ou a 10ª parte de alguma coisa que nós temos. Então, por exemplo, se nós temos uma galinha, ela bota 10 ovos, um ovo é o dízimo. Se nós trabalhamos e ganhamos R$100 no dia, R$10 é o dízimo. Então, o dízimo é a 10ª parte. O dízimo é um valor estabelecido na palavra de Deus. O próprio conceito dele já diz isso e ele é um conceito já estabelecido. Não é nem mais e nem menos. 9% não é dízimo, 11% passou 1% de oferta aí. Então, dízimo é 10%, é dever, é obrigação. Aqui, como Jesus Cristo próprio falou que, olha, vocês devem fazer aquelas coisas, no caso, serem dizimistas. Ele falou, deveis fazer estas coisas, ou seja, observar a lei, o juízo, misericórdia e fé, e também não omitir aquelas. Não omitir aquelas significa dizimar e ofertar. E por quê? Porque quando nós dizimamos e ofertamos, nós contribuímos com a obra de Deus, nós participamos com a nossa renda, com os nossos recursos. E o que é dízimo para nós? Ele representa a nossa fidelidade, a nossa lealdade a Deus. O Senhor nos abençoou com emprego e agora nós contribuímos com a obra dele, com os nossos 10%, com os nossos dízimos. E a oferta? A oferta, ela expressa a nossa gratidão. Quer dizer, eu estou demonstrando fidelidade com os dízimos e estou sendo grato com a oferta. Por que gratidão à oferta? Porque ela é de acordo com a generosidade do meu coração. O dízimo é obrigação, a oferta é voluntária e eu faço de acordo com o que se propõe no meu coração. Eu tenho prazer em ofertar e oferto. Oferto o quanto eu sentir prazer em fazer isso. E quando nós falamos de prazer, aí tem uma passagem bíblica também, no Novo Testamento, onde Jesus Cristo estava no gasofilácio, o texto narra isso, né? E aí muitas pessoas estavam vindo até o gasofilácio. E aí depois veio uma viúva pobre e ela deu 2 moedas. Olha como é que está escrito lá em Marcos 12:41. E estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito, vindo, porém, uma pobre viúva,
deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Ou seja, se esta mulher ela chega e ela mostra esse desprendimento, e Jesus Cristo até parou tudo para poder mostrar, olha o que essa mulher fez, olha a diferença, porque os outros também davam, e davam muito mais do que ela, com certeza, mas eles estava sobrando deles, e ela colocou, foi o sustento dela ali. Isso demonstra generosidade na oferta, no prazer em contribuir com a obra de Deus, porque ali era uma contribuição com a obra do Senhor. A obra estava iniciando a execução dela através de Jesus, que viria depois para os apóstolos e chegaria até nós. Por que é que hoje nós temos igreja? Por que nós temos hoje templos que conseguem fazer cultos maravilhosos ao Senhor? Porque nós somos dizimistas. Quando não somos, fica difícil nós conseguirmos fazer essa administração ou esta gestão, né? E é claro que a generosidade promove a bênção. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 38, está escrito assim, olha, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Então, olha, quando nós somos generosos e nós abençoamos, quanto mais nós fazemos isso, mais será recalcada, mais será transbordante à medida que nós vamos receber também. Claro que nós não estamos aqui propondo uma barganha, mas é algo relacionado ao coração. Deus olha o coração do homem, Ele sonda o coração do homem. Por isso nós precisamos ser generosos quando nós contribuímos com a obra do Senhor. Paulo também, ele exorta os irmãos a contribuírem com alegria e generosidade. Ele falou lá aos Coríntios, na segunda carta dele, ele falou com ele a necessidade deles serem generosos quando forem contribuir. Está lá escrito lá em 2 Coríntios 9, capítulo 9, né, versículo 5, que diz assim: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Quer dizer, aquele falando da contribuição, que ela fosse realmente uma bênção e não um ato de avareza, né? E o versículo 6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Aqui ele está falando sobre contribuição e depois fala sobre quem semeia pouco, pouco recebe, quem semeia muito, muito recebe, muito ceifa. Então ele está falando da contribuição e da generosidade que abençoa. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Olha o que a oferta é. O que propõe no coração é a contribuição. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Nós temos que ter prazer nisso, não podemos ficar presos a o que os homens vão fazer. Nós temos que estar dispostos a contribuir com a obra de Deus e, consequentemente, ver o resultado depois nas nossas vidas em relação àquilo que nós contribuímos. E Deus nos abençoa para que também possamos abençoar. Eu posso dizer isso porque o Senhor um dia abriu uma porta para mim lá no Corpo de Bombeiros. Abriu como soldado. Logo depois abriu uma porta como cabo, depois sargento, depois oficial. E ao final de tudo isso, ele me sustentou com um salário de tenente-coronel. Olha, eu fui muito abençoado. Eu considero assim, que eu fui muito abençoado. Então, se eu fui abençoado, eu não posso hoje abençoar? Sim, eu devo abençoar. E eu faço isso, tenho prazer e alegria de abençoar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, ele falou assim, olha, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então aqui agora, olha, nós já temos sido suficiente, está até sobrando, vamos ser abundantes também na boa obra. A boa obra é a obra que Deus instituiu aqui sobre a terra. A obra de transformação de vidas, de conversão de almas, de anunciar as boas novas, de falar do Evangelho. Nós temos procurado fazer isso, queridos. Quero falar, olha, sinceramente, olha, cada um de nós vamos prestar conta daquilo que nós fazemos. E eu, pastor Neri de Matos, vou prestar contas daquilo que eu estou fazendo aqui sobre a terra. E eu estou procurando fazer o melhor. Quero deixar claro isso, estou procurando fazer o melhor para a obra do Senhor. Nós hoje temos tanto a Igreja Batista em Ipatinga, temos apoiado também o governador Valadares. Eu creio que em breve o governador Valadares vai ter condições de caminhar sozinho para que nós possamos trabalhar em outras áreas também. Temos apoiado o Júnior, mas a Graziele
lá no Camboja, é a família deles. Também apoiamos o Júlio Fafé e a Márcia lá em Guiné-Bissau, na África, também a família deles, né? Nós temos feito isso como procurando fazer a boa obra. Também apoiamos de vez em quando a Casa de Recuperação Beth Shalom. Hoje nós temos lá o Marcos, que é um novo convertido da nossa igreja, que está lá se recuperando. Graças a Deus está indo muito bem. Então, nós temos procurado fazer essa boa obra. E no versículo 9... ainda de 2 Coríntios 9, ele diz assim, olha, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O versículo 10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a suficiência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Olha o versículo 12, que interessante, queridos. Ele fala assim, olha, porque a administração deste serviço não só supra as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Queria falar isso sobre essa administração, porque quando nós entregamos os nossos dízimos na igreja, tem alguém responsável para fazer a administração. E é claro que ele tem que fazer uma boa administração. Ele tem que ser um homem sério, um homem comprometido, envolvido com a obra de Deus, um homem honesto, e nós queremos muito ser isso. E nós temos responsabilidade de fazer a administração. Às vezes algumas pessoas perguntam, pastor, mas e se eu desse o meu dízimo? Olha, eu tenho uma família carente perto de casa lá, e eles estão passando muita dificuldade. Eu não posso entregar o meu dízimo lá? Olha, se uma pessoa faz isso dentro da igreja, ou várias pessoas vão considerar, né, ou todos fizessem isso, aí já não seria uma administração do serviço, seria uma administração do meu dízimo, eu fazendo a própria administração. Na verdade, quando eu vejo alguém passando necessidade, eu devo ofertar e não dizimar, porque o dízimo é algo da igreja, é algo que deve ser entregue na igreja. Então é importante refletir nisso. E aí, sim, nós temos o coração generoso para abençoar outras pessoas também, mas para contribuir com a obra de Deus. Olha, vou repetir o versículo 12. Porque a administração desse serviço não só supra as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. O versículo 13, para fechar, né? Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com Deus e para com todos. Olha, quando nós contribuímos, com certeza, nós fazemos com que o nome do Senhor seja glorificado, o nome dele seja exaltado, muitas graças sejam dadas a Deus, através da conversão de almas, sim, através da reconciliação de pessoas que estavam desviadas também, através de um casamento que é restaurado, muitos casamentos têm sido restaurados na Atos para a glória de Deus, através de milagres das nossas orações. Estamos em campanha de oração durante esse período agora, 21 dias, começando hoje até o dia 7 de abril. Esteja conosco o dia inteiro orando e às 3 horas da manhã nós vamos tirar um tempo todos juntos para fazer um clamor a Deus, para que as vidas sejam restauradas, saúde, pessoas sejam curadas para a glória de Deus. Tudo isso a igreja faz e muito mais. Nós entregamos dízimos e ofertas porque nós temos o prazer de fazer isso. Se você não tem prazer, não faça com choro, com dor, com lágrimas. Aprenda a primeira palavra de Deus, pede ao Espírito Santo para você ter discernimento do que é que está sendo feito e depois contribua. Amém? Olha, eu espero que essa palavra tenha falado do seu coração e se ela falou, se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, acione o sininho que nós vamos estar sempre gravando pequenos vídeos para que você possa ser abençoado também, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.